Olá, já parou para pensar por que certas coisas são tão caras? Ou a pergunta de US$ 1 milhão: por que não podemos ter simplesmente tudo o que queremos? Para entender isso e muito mais, a gente precisa desvendar o que está por trás da economia. Vamos nessa! Bom, a economia toda começa com essa pergunta. Uma pergunta que todo mundo se faz em algum momento. Por que a gente não pode ter tudo? Mesmo com tanta coisa acontecendo, tanto avanço, essa necessidade de fazer escolhas difíceis, sobre o que ter e o que não ter, ela continua sendo uma constante na vida de todo mundo. E a resposta para essa pergunta está num conflito bem fundamental. Os nossos desejos, eles são ilimitados. Um carro novo, uma viagem, mais tempo de folga, a lista não acaba. Só que do outro lado, os recursos que a gente tem para realizar tudo isso, dinheiro, tempo, matéria-prima, esses sim são bem finitos. E a economia tem uma palavrinha-chave para esse dilema universal: escassez. Agora, atenção, isso não significa que não há nada. Significa que simplesmente não há o suficiente de tudo para todos o tempo todo. A escassez é, na verdade, o ponto de partida de toda a ciência econômica. É o problema central. E essa ideia de escassez não é só um conceito de livro, não. É uma realidade muito prática que força todo mundo, indivíduos, empresas, até governos, a tomar decisões o tempo inteiro. É um problema que, no fundo, todos nós compartilhamos. Então, o ponto crucial é este. Já que não dá para ter tudo, a gente é forçado a escolher. E cada escolha que fazemos, olha, desde o que colocar no carrinho do supermercado até a carreira que a gente decide seguir, é uma decisão econômica, que nasce justamente dessa realidade da escassez. E quando a gente soma todas essas escolhas individuais, elas se transformam em algo maior, em nível social. Isso nos leva a 4 perguntas fundamentais que toda sociedade, de um jeito ou de outro, precisa responder. A primeira grande questão é, com os recursos limitados que temos, o que vamos criar? Vamos focar em mais hospitais ou em mais estradas? Vamos produzir mais alimentos ou mais tecnologia? Imagina só uma fábrica que tem a capacidade de produzir ônibus, carros de luxo ou tratores. Ela não pode fazer tudo ao mesmo tempo. É a sociedade, através do que as pessoas querem comprar e das decisões de quem produz, que acaba direcionando esses recursos para o que é considerado mais importante ou desejado naquele momento. Ok, beleza. Decidimos o que fazer. Mas aí vem a próxima pergunta. Qual a quantidade certa? É para produzir um pouquinho para pouca gente ou muito para muita gente? A resposta para quanto produzir está num equilíbrio bem delicado, sabe? É a interação entre a oferta e a demanda. É basicamente o ponto de encontro entre o que os produtores estão dispostos a vender e o que os consumidores querem comprar. Se muita gente quer um produto, a tendência é que a produção dele aumente, claro, sempre dentro dos limites dos recursos disponíveis. A terceira pergunta leva a gente para dentro da produção. Qual vai ser o método? Vamos usar mais máquinas ou mais pessoas? Que tipo de tecnologia a gente vai empregar nesse processo? A escolha aqui pode ser, por exemplo, entre uma linha de montagem super automatizada, com robôs, ou um processo mais manual, com mais gente trabalhando. A decisão final geralmente depende do custo da mão de obra, da tecnologia que existe e, claro, da busca constante por eficiência, que é basicamente produzir mais usando menos. E finalmente a gente chega na pergunta que talvez seja a mais complexa de todas. Depois que a gente produz todos esses bens e serviços, quem é que vai poder aproveitar tudo isso? Como é que a riqueza que foi gerada vai ser distribuída? Tudo o que uma economia produz precisa, de alguma forma, ser distribuído entre a população. E, na maioria das vezes, o acesso a esses bens e serviços é determinado pela renda de cada um. É a renda que define quem pode comprar o carro, a casa ou o serviço que foi criado. Agora que a gente já entendeu as grandes perguntas, vamos dar uma olhada em como os economistas usam uma ferramenta visual bem poderosa para analisar as consequências de todas essas escolhas. Mas antes da ferramenta, um conceito que é absolutamente chave: o custo de oportunidade. Pensa assim, toda vez que a gente escolhe alguma coisa, a gente está, ao mesmo tempo, desistindo de outra. O custo de oportunidade é exatamente isso, o valor da melhor alternativa que a gente sacrificou. Se a escolha é comprar um livro, o custo de oportunidade pode ter sido o ingresso do cinema que não foi comprado. Isso nos leva direto para essa ferramenta, a curva de possibilidade de produção. Vamos imaginar uma economia que só produz 2 coisas, soja e milho. Essa curva no gráfico mostra todas as combinações máximas que dá para produzir desses 2 bens, usando todos os recursos da forma mais eficiente possível. Cada ponto na curva é uma escolha, e para produzir mais soja é preciso abrir mão de um pouco de milho. Isso é o custo de oportunidade em ação, de forma visual.
E um ponto importante, essa curva não é fixa, ela não é estática. Se surgem novas tecnologias ou se descobrem mais recursos, a capacidade de produzir aumenta. Aí a curva inteira se desloca para a direita e a gente consegue produzir mais tanto de um bem quanto do outro. Por outro lado, uma crise ou um desastre natural pode encolher a economia, e aí a curva se desloca para a esquerda. Para analisar todos esses fenômenos, que são bem complexos, os economistas costumam usar duas lentes principais, duas maneiras diferentes de enxergar a mesma realidade econômica. De um lado, a gente tem a microeconomia. Ela bota o foco no pequeno, no individual, como uma família decide seus gastos ou como uma única empresa define o preço do seu produto. Do outro lado, tem a macroeconomia, que olha o quadro geral, o todo. O desemprego de um país inteiro, a inflação, o crescimento da economia, as duas são essenciais para a gente ter uma visão completa. Certo. Vamos agora juntar todas essas peças do quebra-cabeça e ver como elas interagem num sistema que está sempre em movimento, sempre girando. Esse é o chamado fluxo circular da economia. É bem simples de entender. As famílias oferecem seu trabalho para as empresas. As empresas usam esse trabalho para produzir bens e serviços e, em troca, pagam salários. Aí as famílias usam esses salários para comprar os mesmos bens e serviços que elas ajudaram a produzir. É um ciclo que não para, de produção e consumo, que faz a economia girar. No fim das contas, o que a gente viu aqui hoje vai muito além de dinheiro, gráficos e números complicados. A economia é, na sua essência, o estudo de como as pessoas fazem escolhas num mundo onde os recursos são limitados. Ela nos dá as ferramentas para entender por que o mundo funciona do jeito que funciona. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Pensa bem, desde o café que a gente escolhe tomar de manhã até o lugar onde a gente decide trabalhar, cada pequena decisão é uma peça nesse imenso quebra-cabeça da economia. A pergunta que fica é, como é que as nossas escolhas do dia a dia estão, nesse exato momento, moldando o mundo ao nosso redor?